Olá pessoal, tudo bem? Então nós estamos aqui hoje com mais um capítulo deste livro, Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Hoje é o capítulo 11, que se chama O Dirigente. Esse capítulo, dando continuidade a tudo que a gente tem visto nos capítulos anteriores, que nos dá mostra da importância do nosso trabalho enquanto espíritas, seja trabalhadores na casa, como passistas, como trabalhadores no grupo de dirigentes, como trabalhadores no grupo mediúnico, fora do centro, nosso trabalho diário, no atendimento das pessoas carentes, no atendimento daquelas outras pessoas que muitas vezes um diálogo, que muitas vezes uma mensagem que nós fazemos, todo bem que nós possamos levar para as pessoas que estão à nossa volta. Mais do que isso, agora, nesse momento de pandemia, nesse momento onde a gente tem que se recolher em casa, as casas espíritas estão fechadas. Qual é o nosso papel enquanto espíritas, divulgadores do espiritismo, enquanto pessoas que estão em constante intercâmbio com a espiritualidade amiga? Nós sabemos que nunca estamos sozinhos, estamos sempre acompanhados dos espíritos amigos, que eles estarão do nosso lado de acordo com a conduta que nós tivermos, de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com as nossas atitudes, de acordo com o nosso coração. Então, por isso que a Sueli prega a importância de nós modificarmos os nossos vícios, de nós trabalharmos com as nossas virtudes, deixando de lado o egoísmo, o orgulho, a vaidade, sentimentos estes que muitas vezes nos rebaixam e não permitem o livre acesso e o trabalho da espiritualidade junto conosco. Então, neste capítulo, a Sueli vai trazer para nós mais uma passagem, que é o capítulo 5 do livro Nos Domínios da Mediunidade, que fala do dirigente que se chama Raul. Ele é o dirigente de um grupo mediúnico. Então, nesse capítulo, a Sueli vai dizer para nós que esse dirigente, ele é o canal de ligação e é o canal de conexão entre todo o grupo mediúnico. Então, a importância de se manter equilibrado, a importância desse dirigente estar sempre com os sentimentos elevados, da educação mediúnica, dessa renúncia a vida mundana. Então, é um verdadeiro sacerdócio, nós falamos. Um sacerdócio no bom sentido. Porque, na medida em que renunciamos a nós mesmos, a nossa vaidade, ao nosso orgulho, nós teremos muito mais o auxílio da espiritualidade, maior comprometimento e uma melhor qualidade dos trabalhos. Então, esse Raul, que é o dirigente, então ela começa ela falando desse capítulo 5, que diz que ele então começa a sua oração de forma simples, nada muito bem elaborado, mas que o Clemente que é o dirigente, o benfeitor espiritual, já começa a se conectar ao Raul Silva, para que ele dê uma mensagem. Então ela coloca, bem interessante, como que é essa conexão. André narra a cabeça venerável de Clementino, que é o benfeitor espiritual, que passou a emitir raios fulgurantes, ao mesmo tempo que o cérebro de Raul Silva, sobre os dedos do benfeitor, se nimbava de luminosidade intensa, embora diversa. E nesse instante, o mentor profere a prece inicial, auxiliada por Raul. E quem faz a prece é Raul. Pequenas vibrações. E essa prece envolveu a todos os integrantes desse grupo
E todos sentiram, ficaram emocionados e então conseguiram entrar em sintonia para a realização desse trabalho da melhor forma possível. Então ela coloca mais uma vez da importância, né, da nossa conduta e como a espiritualidade amiga, ela faz essas conexões, ela faz as adequações necessárias com o médium que está disposto ao trabalho. Então essas adequações são diversas formas. E aí ela coloca de forma muito interessante que muitas vezes, né, essa sintonia e essas vibrações, por exemplo, ela coloca que nós temos as vibrações, por exemplo, 1000 por segundo. Aí ela tem que, e a espiritualidade é 2000. Então há que haver um equilíbrio para que possa haver essa comunicação e essas vibrações sintonizem da melhor forma possível. E a espiritualidade vai fazer todo esse equilíbrio. E também ela coloca da importância de que a espiritualidade já preparou esse ambiente muito antes que nós chegássemos no nosso trabalho mediúnico. E também continua o trabalho após a encerramento da prece, e cada um dos médios vão para casa, mas o trabalho continua ainda com a espiritualidade amiga. E aí ela traz para nós, dizendo da importância do dirigente, das vibrações, ela coloca algumas comunicações que tiveram, que são muito interessantes e que foram realizadas, proporcionadas de acordo com a espiritualidade amiga. Então, uma delas é uma comunicação psicofônica de Teresa Dávila, através do médium Chico Xavier. Naquele livro que nós citamos para vocês, nos capítulos anteriores, que se chama Instruções Psicofônicas, que foi um livro elaborado por Arnaldo Rocha, do trabalho mediúnico em que eles tinham, era o Chico Xavier, o Arnaldo Rocha, então ele transcreveu para aquele livro várias comunicações de espíritos, várias mensagens, através da gravação dessas mensagens. E uma delas foi dessa médium Teresa Dávila, que então eles narram lá que a espiritualidade, o mentor do grupo, chegou e disse para o grupo que eles fariam então umas conexões para que o Chico conseguisse se equivaler em vibrações para possibilitar essa comunicação, já que Teresa Dávila é um espírito de escola, de grandes vibrações. Então ela até cita para que a gente possa ir até esse livro e ler essa questão 55, né? É a mensagem 55 do livro Instruções Psicofônicas, que eu vou deixar aí para vocês darem uma conferida. Eu tenho o livro e eu vou colocar essa mensagem para vocês virem. Ela não colocou no livro aqui, como vocês puderam ver. Então, essa conexão só aconteceu, e isso foi no dia 14 de outubro de 1954. E eles então dão as dicas, como é que o pessoal iria se conectar, e que eles estavam então harmonizando o grupo, proporcionando essas conexões para que ela desse então a mensagem. Uma outra comunicação que a Sueli traz para nós são comunicações de espíritos de escola. Então, para dizer para nós como que a espiritualidade se utiliza desde nós que somos médios, desse instrumento, e como que é necessário que nós também estejamos aptos para fazer esse trabalho. Então, o outro é uma comunicação através de Divaldo Franco, do espírito Teresa de Jesus. Então, ela viveu na Normandia. E isso aconteceu, Divaldo esteve na igreja com o seu nome em 10 de 1983, outubro de 1983. E ele estava então lá, e aí a espiritualidade falou que faria essa comunicação não direto dessa Teresa de Jesus com o Divaldo, mas sim através da Joana de Ângeles. Então a Joana intercambiou esse espírito de escola e ela daí transmitiu para o Divaldo a mensagem que esse espírito de escola estava ofertando.
Para vocês terem uma ideia, Teresa de Jesus era uma médium, uma irmã carmelita, que viveu poucos anos, dos 15 aos 24 anos na igreja, né? Enclausurada. Mas os seus escritos foram tão profundos, ela morreu de tuberculose após muitos dias expostas em atos de fé. E então ela é um espírito de escola e a história é muito interessante. E uma outra comunicação que a Sueli traz para nós, que é uma situação, o Deus Huracão, quando o Divaldo ele esteve na Guatemala e ele então estava, foi um momento onde acabou a energia elétrica e ele estava dando a palestra e de repente ele viu um grande espírito que veio e falou para ele que ele gostava muito de Divaldo, e aí o Divaldo se sentiu envolvido e começou a falar coisas para o povo dos que era transmitidas por esse Deus Huracão, e ele começou a sentir-se envolvido por essa amorosidade desse Deus que fez uma palestra belíssima se utilizando dessa mensagem. E ele disse assim: chamam-me Huracão, eu sou tido como Deus que criou o povo asteca, sou teu amigo e teu irmão, venho para encerrarmos esta noite. E aí o Divaldo, ao entrar em sintonia com esse médium, ele recebia os clichês psíquicos para que ele pudesse então transmitir a história para aquele povo, uma história que ele não conhecia, mas que ele pôde então tomar conhecimento. E aí a Sueli coloca para nós a importância, o estímulo de que a espiritualidade nos dá para que nós possamos ser instrumentos aptos, hábeis, instrumentos do amor. E nós encerramos por aqui. Assinem o nosso canal. Até amanhã.